Vamos lá. Falando de interface aqui para vocês. Trazer uma opção barata para tecladistas, tá? Tecladistas. E talvez se você cante ou grave alguma coisa acústica, vejamos aí se vai servir para você. Então aqui, como vocês podem ver, vocês estão me ouvindo. E se estão ouvindo aí o áudio do teclado também. Então como é que tá aqui? Vou falar primeiro da interface. Ela é uma interface muito barata mesmo. Tá ali uns 100 reais, não sei cento e quantos, mas se você ver por 200 reais, corra, porque não é pra estar custando isso aí não. Eu tô gravando agora de madrugada, né? Peguei aí o áudio mais limpo possível pra estar mostrando pra vocês como é que tá aqui. E vamos lá, basicamente é isso. Aqui temos a minha voz que você tá ouvindo, que tá através de um microfone básico, e o meu teclado. Então por que eu peguei essa interfacezinha aqui? Eu me encontrei num problema onde nós temos as interfaces de áudio, mas assim, muitas é mais para guitarrista, uma entrada ali, nível de impedância instrumento, né, raiz I, e é isso. Então é coisa mais para guitarrista. E aí eu ia pegar, ia ter uma entrada só, ia acabar gravando mono, que é o que vocês estão ouvindo agora. Eu tô usando um timbre mono, mas deixa eu pegar aqui, por exemplo, ó, esse piano aqui, ele é estéreo. Ó, vocês podem ver que eu até botei um pad nele. Ó, foi pro agudo. Então esse timbre é bem aberto, tem reverb, tem pad ali, ele é estéreo. Então assim, o timbre acaba ficando desse jeito que vocês estão ouvindo aí. Agora ele tá assim porque eu tô ocupando a interface ali. Pô, eu acabei de dar um rodão, cara. Mas esse timbre aqui que eu tô usando é mono, então sem problemas. Mas então, essa interface ela tinha o que eu precisava, ela era barata e atendia o que eu precisava. 2 entradas e ambas podiam ser jogadas totalmente para a direita e totalmente para a esquerda. Então isso aqui é vantagem. E ela ainda me deu uns recursos extras interessantes que eu não esperava. Tanto é que esse áudio que eu estou gravando está sendo totalmente gravado por ela e pelo meu computador. Então primeiro eu vou falar sobre as entradas e saídas dela. Ela tem saída para fone de ouvido. É uma saída P2, o que eu acho bem interessante se você tem aqueles fones baratos. No meu caso aqui eu tenho um fone de entrada para produção musical, mixagem, e ele é P2. Então ele já serve para isso, mas ainda assim ele é P2. Ele até veio com adaptador, mas
precisei usar. Aí você vai ter saídas L e R, tá? E aí você pode botar aí nos seus monitores. Eu não tenho monitores aqui, não sou entendedor de monitores, ainda não entrei nesse mundo. E não sei se vou entrar, vejamos. É bom ganhar experiências, né? Aí de entradas você vai ter duas entradas combo, ou seja, você pode botar um P10 ou um XLR nas duas. E você ainda vai ter uma entrada P2 para microfone, ou seja, para aqueles microfones P2. E olha só que ironia, o meu microfone aqui ele é um P2, então eu posso botar ali esse microfone ali. E aí a questão dos canais, o canal 1 vai ser uma das entradas P10 e também vai ser o P2. Então assim, não é uma interface de 3 canais. A entrada 1 e o P2 são o canal 1. E o canal 2 é o do segundo P10. Que no caso, eu tô falando P10, mas é melhor falar combo. Então, combo 1 e P2 são o canal 1 e o canal 2 é o combo 2. Por quê? Aí eu já vou aproveitar e falar sobre o primeiro botão da interface. E daí eu vou começar a explicar isso pra vocês. Então eu vou ficar meio longe, porque a interface está um pouco mais longe aqui. Então assim, na parte de baixo dela aqui, o primeiro botão que vocês vão encontrar da esquerda é o botão que vai fazer esse panorama. Então eu vou apertar ele. E agora vocês perceberam que a minha voz foi para um lado e o meu teclado foi para outro. E daí isso aqui é muito útil para se ligar um instrumento estéreo. Então vou lá apertar o botão de novo. Então vocês vão ver que vai ficar essa alternância. Então aqui, estéreo, mono, estéreo, mono, estéreo, mono. Então aqui eu vou deixar em mono que vai misturar tudo. Aí falando sobre o segundo botão, o segundo botão, eu vou ir para a minha área de trabalho. Percebam que vocês estão ouvindo meu NVDA, mas vocês não estão ouvindo porque eu estou gravando no OBS, eu sei lá o que, eu estou gravando diretamente no Audacity. Isso aqui, esse segundo botão, quando ele estiver apertado para baixo, porque esses botões ele tem uma característica que eles ficam apertados para baixo ou para cima, uma vez que você aperta eles. Se ele estiver apertado para baixo, você vai estar gravando o som da sua interface e o som do seu computador. Se ele estiver para cima, vocês vão estar o som somente da sua interface, do seu teclado, do seu microfone, do seu violão. Então aqui vocês vão estar ouvindo meu NVDA. Agora eu vou apertar esse botão. Agora vocês não vão mais ouvir o leitor de tela. Estou mexendo aqui. Eu vou apertar o botão de novo.
esse aqui com as setas. Microsoft Lixe 19, Google Chrome, Lixe 19. Então, provavelmente agora vocês estão ouvindo isso, eu só vou saber na gravação depois. Porque isso ele vai alterar a gravação, não o que eu estou ouvindo. Depois o terceiro botão aqui embaixo é um botão que ele vai... Se ele tiver apertado para baixo, vocês vão escutar o som da sua interface e do computador. Se ele estiver para cima, vocês só vão escutar o seu computador. Então, quer ver? Eu vou apertar ele aqui. Agora, eu estou me sentindo muito estranho, porque eu não estou escutando nada. Eu estou num silêncio total aqui. Não estou ouvindo meu teclado. Nem sei o que está saindo na gravação para vocês. Quer dizer, eu sei porque eu sei que teclas que eu estou apertando, mas... Não sei o que está saindo aí. Então, mas o meu computador eu ainda posso ouvir. Microsoft Lixe 19, Google Chrome, Microsoft Edge, Lixe 19. Então eu vou apertar o botão de novo. Então pronto. Então esses são os 3 botões. Aí, em cima, na parte de cima da interface, você vai ter 2 botões. O primeiro botão da esquerda, ele é o Phantom Power, ele serve para o canal 1 e o 2. Esse microfone aqui ele é condensador, ótimo. Mas eu não preciso ligar o Phantom Power porque esse P2 não precisa dele. Se você estiver botando aí pelo XLR, talvez você precise. E o segundo botão ele é o High-Z, que são para entradas de alta impedância, que precisam mais ganho. Então você aperta ele. O que precisa de mais ganho? Instrumentos como guitarra, violão, talvez baixo. O teclado ele não precisa, porque o teclado a gente liga ele na tomada e o sinal dele é de linha. Tanto é que você olha lá no manual do seu teclado, ele provavelmente vai estar lá, line out. Então, a entrada de instrumento não quer dizer automaticamente que é para todo tipo de instrumento, tá? Então o High-Z nesse caso aqui ele está desligado. Se eu ligar, meu teclado vai ficar mais alto que ele está. Possivelmente vai até estourar, vamos ver. Liguei o High-Z, a entrada 2 foi alterada. Vamos ver se está estourando. Não está estourando. Mas assim, é um ganho desnecessário. Porque se vocês observarem, se eu deixar o meu teclado aqui no ganho máximo, vai estourar. Ó. Já fica o aviso que vai vir um áudio estourado para vocês agora. Isso que eu estou usando um som baixo até. Vou pegar um piano. Agora estourou tudo de vez. Deixa eu lá diminuir agora. Deixa eu ver se está estourando. Não tá. Então esses são os botões da interface. Agora eu vou falar sobre os knobs dela. Da esquerda para a direita. O primeiro knob, ele vai controlar o canal 1. Então eu vou mexer aqui, vocês vão ver que meu microfone vai diminuir. Tô falando aqui. Voltei. A mesma coisa pro 2 aqui, eu estaria diminuindo
meu teclado. O 3, ele é, se eu não me engano, output, se eu não me engano. Acho que é main output. O que ele vai fazer? Se você tiver com a função de gravar a interface e o computador ativada, ele vai precisar estar no máximo. A menos que você queira mutar tudo ou diminuir o volume, aí você mexe ali. E também vai servir para o volume dos seus monitores, tá? É só isso. Se ele estiver para cima, quer dizer, se ele estiver zerado para cima, se ele estiver zerado e você estiver usando fone sem a função de gravar o PC ativada, é até legal você deixar ele baixo, porque eu percebi que parece que ele tem uma captura assim leve do som do computador, mesmo com a função desativada. Mas eu não sei, isso pode ser coisa da minha cabeça. Pode ser que mesmo com essa função desativada e o output baixo, ele ainda vai acabar gravando bem baixinho o seu computador. Mas assim, é uma gravação que nem vai dar pra perceber. Isso vai se perder na mix, né? Essa coisa do computador, então não preciso se preocupar com isso. E o quarto botão, quer dizer, botão não, né? O quarto knob, ele vai controlar o volume do seu fone. Ou seja, a gravação não altera, só vai alterar o que você está ouvindo. Então, ali você controla o volume do seu fone. Eu deixo no máximo, porque daí eu vou poder ouvir tudo como está sendo. Som das coisas, tudo ali. E agora uma dica, ainda falando daquela função mic mais PC, que é o nome do segundo botão. Quer dizer, ele alterna, né? mic e mic mais PC. Isso não quer dizer automaticamente microfone, né? É um sinal aqui que está indo para a interface. Então o teclado não é um microfone, mas ele vai entender como se fosse um. Quer dizer, não literalmente, mas vocês entenderam aí. Ele dá esse nome. Várias interfaces fazem isso. A Arcano OT2 chama de mic e guitar, sendo que tecladistas usam ela também. Então a dica é a seguinte: quando você for gravar em overdub, o que é overdub? Mesmo aqui no teclado você vai gravar um piano, depois um baixo, depois uma bateria, depois uma guitarrinha. Se você for fazer isso, deixa a função mic PC desativada. Deixa ele em só mic, tá? Isso quer dizer o botão apertado para cima. Porque o que vai acontecer? A primeira faixa você vai gravar, aí beleza, seu NVDA não falou nada, tá bom, a primeira faixa foi gravada. Só que aí depois você vai gravar outra coisa por cima. Gravou uma bateria, vai gravar um piano. Aí vai lá gravar seu piano. Quando você fizer isso, a interface vai gravar o som do seu computador também. Então você vai estar gravando a bateria de novo, o que vai fazer o seu áudio final estourar. E além disso, você não vai mais ter uma faixa específica para o seu piano. Vai estar lá, você vai botar ali no solo, você vai ter uma faixa com bateria e piano. E assim vai continuar quando você gravar. Aí depois você vai gravar um baixo, vai ter uma faixa inteira de bateria, baixo e tal. Então essa função eu acho ela muito útil para lives. Eu gosto muito dessa interface, que eu achei ela barata e acessível. Então assim, ela serve bastante para essas coisas.
faz pra agradar geral, né? E assim, eu vi uma menina aqui no YouTube fazer exatamente isso. Não vou falar quem é, até porque o que eu vou falar agora é pior, mas assim, suponho eu que ela tava com isso ativado, porque foi uma burrice aí da parte dela. Não sei se esse botão ele vinha ativado ou não, mas assim, você precisa pesquisar sobre o equipamento que você tá usando, cara. Provavelmente se você pesquisou por isso aqui, é porque você tava atrás de um review e tal. Agora uma recomendação. Sempre quando você estiver conectando coisas, deixa os volumes baixos dos canais. Por quê? Porque a sua interface, ela, quando você conecta alguma coisa, desconecta, ela vai fazer um pum, né? Aquele som. Não sei explicar bem, mas se você já pisou num cabo de show ao vivo sem querer, você vai saber como é que é. Então assim, é um som bem alto, vai ser ruim de você ouvir. Você corre o risco aí de danificar um pouquinho seus monitores e seu fone e danificar a interface de áudio. Agora, como é que eu ajusto ela quando eu estou gravando um teclado em estéreo? Como eu não posso ver ali como é que está o nível dos canais, eu vou ouvindo até eu ter uma percepção. Então assim, uma coisa útil de você fazer é você botar a demo do seu teclado para tocar. E daí você vai ouvindo enquanto regula. Ou se caso você fique perto da sua interface, você pode ir tocando, né? Com uma mão você mexe ali e com a outra você vai ajustando ali os volumes até ficar em estéreo. Claro que daí você precisa conhecer o seu teclado para ver como é que tá saindo o som. Às vezes, dependendo, você não precisa. Porque às vezes você pode pegar até um timbre mono e daí você vai controlando lá o volume dos dois canais. E daí se você achar, isso aqui tá muito pra direita, tá muito pra esquerda, aí sim, você vai ajustando ali até sentir que ficou mono tudo no centro ali. E aí você vai ajustando, ouvindo e tal. Então é isso. Essa é a minha pequena contribuição. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu já mostrei o teclado em mono. Agora o que eu vou mostrar pra vocês é o ruído dela, porque ela tem ruído e você não vai fugir disso, tá? Então assim, ela tem ruído. Então eu vou zerar o volume das coisas tudo aqui. E vocês vão ouvir o áudio cru da interface, né, sem nada, pra vocês verem que ela tem um ruído. Só que é um ruído que ele fica na gravação e não na interface. A interface por si só ela já tem um ruídozinho bem baixinho quando você bota ali no fone. Mas é um ruído assim que, cara, você não escuta, tá? Você vai escutar com o tempo que você vai usando ela, quando você vai ganhando experiência com ela. Mas nos primeiros dias você nem percebe. Só que assim, quando você grava um silêncio no computador e depois reproduz no volume máximo no seu computador, aí você escuta. Dependendo do que você vai fazer, você vai escutar. Mas é muito pouco e esse ruído ele vai sumir na mix final. Então assim, pra você que vai gravar com efeito do Reaper, do
Audacity, de alguma outra DAW, essa interface não é tão recomendada, porque se você é guitarrista, provavelmente você vai usar distorção. E daí eu não vou recomendar que você use isso aqui direto ali na entrada raizinho. Eu vou recomendar que você já tenha uma pedaleira ou seu set de pedais aí. É mais trabalhoso, mas se você quiser exatamente essa interface, é o que dá pra fazer. Por isso que ela é tão boa para teclado, porque o teclado já tem reverb, já tem distorção, você faz tudo aqui. Então, ela vai servir para você aí que grava violão, para você que grava instrumentos acústicos. O violão também é um instrumento acústico, você pode usar ele captado. E uma vantagem é que se você tiver dois microfones aí condensadores, você liga ali nos XLR, liga o Phantom Power e grava um violãozinho estéreo. Bem legal. Flauta, se você for gravar flauta, instrumentos acústicos em geral, tá? E aí eu vou deixar esse ruído para vocês. Então eu vou zerar o volume de tudo. Vou tirar aqui o volume do meu microfone, do meu teclado. E vou aumentar o volume lá no Audacity. Primeiro, eu vou só diminuir o volume de tudo, para ver se vocês percebem o ruído padrão. E depois eu vou aumentar esse ruído lá no Audacity. Depois lá na edição, para mostrar como é que fica. Então, primeiro vou abaixar o volume de tudo. E vocês vão ver se vocês percebem algum ruído aí. Aumentei aqui de novo a minha voz para avisar para vocês que agora eu vou abaixar de novo. Só que eu vou aumentar o volume lá na edição depois. Só que agora sim, vocês percebem que esse não é, esse ruído alto aí que eu mostrei não é o ruído padrão. O ruído padrão é aquele que eu mostrei antes. Então assim, isso vai ser engolido. Agora eu vou pegar aqui e ligar o meu teclado em estéreo e mostrar pra vocês como é que vai soar. Então é isso. Vou ficando por aqui. Fiquem com a gravação do teclado em estéreo.
Ligeiramente em lista. Audacity linha Audacity. Casa botão pressionado.